A paz a todos, sou o pastor Rogério. Sejam bem-vindos a mais um curso de aperfeiçoamento para o Ministério Infantil e com adolescentes. Nós estamos estudando o Tabernáculo, essa é a videoaula de número 2. Esse é um curso oferecido pelo Centro de Treinamento Barak. Nós vamos falar nessa videoaula número 2 sobre o Tabernáculo e seu mobiliário. Toda a apostila nós temos uma palavra-chave. A nossa palavra-chave de hoje é holocausto. Pastor, o que é holocausto? A Bíblia fala do altar de holocausto. E essa palavra holocausto, o que significa? Holocausto significa aquilo que sobe. Então, quando sacrificava-se os animais ou quando oferecia-se vegetais e colocava-se sobre o altar, isso era queimado. E quando se queimava, subia uma fumaça com o cheiro do sacrifício. E eles criam que Deus lá no céu recebia esse sacrifício. Por isso a palavra holocausto, aquilo que sobe. Então é legal a gente entender isso daí. Nós vamos falar um pouquinho sobre o mobiliário do tabernáculo. Nós vamos falar de dois pontos específicos, o mobiliário do pátio e o mobiliário que estava no lugar santo. Então nós vamos começar agora com o mobiliário do pátio. Quando você entrava pela única porta do tabernáculo, logo à tua frente você ia encontrar um mobiliário chamado altar do holocausto ou altar do sacrifício. Esse altar do holocausto ou altar do sacrifício, ele era feito totalmente de cobre. Então o material usado para ele era madeira recoberta de cobre. O tamanho desse altar era 2,25 por 2,25, então ele era quadrado, 2,25 metros de comprimento por 2,25 metros de largura e tinha a altura de 1,35 metros. E nesse altar era o lugar que era se oferecido o sacrifício. Então oferecia os animais, oferecia quando se colhia o trigo, a cevada. Então ali era oferecido para o Senhor como sacrifício. Nesse lugar então era queimado as suas ofertas. O ponto importante para nós é que tudo no Antigo Testamento ele aponta para Jesus Cristo. Então, o altar do sacrifício, o que ele representa? É uma simbologia do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Então, o altar do sacrifício mostrava que havia necessidade para que o homem se reaproximasse de Deus de um sacrifício perfeito. E este sacrifício perfeito vem através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, Jesus é o sacrifício perfeito. João, capítulo 1, verso 29, João Batista, quando vê Jesus, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus era o Cordeiro de Deus ofertado por nós, pelo meu pecado, pelo teu pecado. Isso está representado no altar de sacrifício. Então o altar de sacrifício, ele representa o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e se ofereceu como sacrifício. Hebreus 9 e 28 diz assim, que ele se ofereceu uma vez por nós e virá a segunda vez para aqueles que aguardam a salvação. Então o altar do sacrifício aponta para a pessoa bendita de Jesus Cristo, aquele que foi sacrificado por nós na cruz do Calvário, ok? Nós temos o segundo mobiliário dessa parte do pátio, que é a pia de purificação. A pia de purificação, na Bíblia, nós não temos o tamanho dela. Só sabemos que ela foi feita com os espelhos das mulheres hebreias. Pastor, mas como assim feito com os espelhos? Antigamente, os espelhos não eram feitos de vidro como os nossos, eles eram feitos de metais. Então, as mulheres hebreias ofertaram ao Senhor seus espelhos, eles foram derretidos e feito uma pia de cobre. Nessa pia era colocada água e o sacerdote, antes de entrar no lugar santo, no lugar santíssimo, ele fazia uma lavagem ritualista. Então ele se lavava para poder entrar na presença do Senhor. Pastor, o que significa essa pia de cobre? Ela representa a santificação que Cristo ia fazer por nós. Então, quando Cristo na cruz do Calvário morreu e dá ao homem a salvação, ele nos faz a santificação.
No Evangelho, na primeira carta de João, capítulo 1, verso 7, diz assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a pia de cobre, ela representa a santificação de Cristo na vida do crente. Então, ela apontava Cristo morrendo por nós e nós sendo limpo pelo seu sangue, limpo de todo o pecado. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19, diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados todos os vossos pecados. Então Jesus fez a santificação perfeita. Por isso na Bíblia você vai ver lá nas cartas de Paulo, Paulo escrevendo aos santos: nós somos santos porque recebemos a santificação perfeita através de Cristo. Então, a pia de cobre apontava para a obra santificadora de Jesus na vida do crente, ok? Então, esses são os dois objetos do pátio: o altar de sacrifício e a pia de cobre. Agora, nós vamos entrar no lugar chamado Santo dos Santos. Nesse lugar tinha 3 objetos principais. O primeiro objeto que eu quero falar é a mesa do pão de preposição. Pastor, o que era isso? Era uma mesa recoberta de ouro. Essa mesa media 1,5 m por 1,5 m por 70 centímetros de altura, e sobre essa mesa, uma vez por semana, era colocado 12 pães para representar as 12 tribos de Israel. E quando se tirava esses pães da presença do Senhor, esses pães eram o alimento do sacerdote. Esses pães da preposição, eles vêm falar para nós algo importante. Eles vêm falar, representar Jesus como o pão da vida. Então, eles representavam Cristo como o pão da vida. Em João, capítulo 6, verso 35, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Então, a mesa do pão da preposição mostra Jesus como o pão da vida. Outro objeto importante do lugar santo era o candelabro. O lugar santo era fechado por cortinas e a única coisa que iluminava aquele ambiente era um candelabro com 12 pontas. Esse candelabro ele tinha 1,5 m de altura por 1 metro de comprimento, e ele tinha 12 hastes, e na haste principal era colocado o azeite, e essa lâmpada iluminava o lugar chamado lugar santo. Esse candelabro ele tem uma representação muito importante. Ele representa Jesus Cristo como a luz da vida. A Bíblia Sagrada nos diz, Jesus faz a declaração em João. Ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Então Jesus é a luz do mundo. Então o candelabro representava Jesus como a luz do mundo. E nós tínhamos também um altar de ouro de 45 por 45 por 90 centímetros de altura, aonde era diariamente queimado o incenso para a presença do Senhor. Esse altar de incenso que estava no lugar dos santos, ele representa para nós a intercessão de Jesus, Jesus intercedendo por nós na presença de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz, Paulo fala a Timóteo, que só há um intercessor entre Deus e o homem, o único mediador, Jesus Cristo, o homem. Hebreus capítulo 7, verso 25 diz assim: portanto, pode salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo para sempre a interceder por eles. Então, o altar do incenso representa a intercessão de Jesus em favor de nós. Então, todos esses objetos do tabernáculo, todas essas coisas que estavam no tabernáculo, têm um único objetivo: apontar Jesus Cristo, o Salvador, o sacrifício perfeito, aquele que veio a se entregar por nós na cruz do Calvário. Se ficou alguma dúvida, meu WhatsApp 19 981 16
8012. Essa videoaula número 2. Você que está nos assistindo, se ainda não se inscreveu no nosso curso, se inscreva no link abaixo, você vai receber uma apostila e um certificado e participar desse curso. Que Deus abençoe, é um prazer ter vocês com a gente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.